meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Tatiane e sou uma das colaboradoras do nosso amado Celi. E hoje eu vim conversar com você sobre o poder da determinação. E para que possamos então embasar esse assunto, essa reflexão, eu trouxe a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo lá no seu capítulo 1, que tem como título Eu não vim destruir a lei. Basicamente, esse capítulo ele está resumido em 3 revelações. A primeira delas é a revelação de Moisés, através dos seus 10 mandamentos, das suas leis. Essas leis que foram extremamente importantes para aquele povo daquela época, que ainda era muito primitivo, era um povo ainda muito brutalizado, que não tinha nenhum conhecimento moral, ainda não tinha nenhum conhecimento sobre as leis divinas. Então veio Moisés preparar o terreno para que esse povo então pudesse receber a segunda e grande revelação, que veio com o advento do nosso grande Mestre Jesus. Esse amado ser que exemplificou através das suas ações todas aquelas leis de Moisés, retirando tudo aquilo que era muito materializado e dando vazão para que nós pudéssemos, a partir dali, desenvolver o senso moral e espiritual dentro de cada coração, que aos poucos iam se lapidando, se transformando através das suas parábolas, através das suas passagens. Então Jesus nos exemplificou e simplificou aqueles 10 mandamentos em apenas 2. Ele disse que tinha 2 mandamentos que poderiam suprir todas as demais leis, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele deixou, e não só deixou, como nos mostrou como fazer para que pudéssemos, a partir daquele momento, desenvolver em nossos corações, em nossas ações, o amor, desenvolver o perdão, a bondade, a simplicidade, a mansidão, a humildade, todos esses talentos que até hoje ainda relutamos muito e temos muitas dificuldades, muitas vezes, de aprendermos, né? Mas ele deixou essa grande mensagem. A partir então da chegada dessa exemplificação de Jesus, ele nos fez já desenvolver a parte espiritual. Já não falávamos mais em encontrar a terra de Canaã, e sim falávamos da pátria espiritual. Obviamente, ainda não tínhamos o conhecimento intelectual de tudo aquilo que Jesus falava. Para nós, muitas coisas ainda ficaram encobertas, porque ainda não tínhamos esse amadurecimento. Quando ele falava que precisaríamos nascer novamente, muitos perguntavam a ele como fariam para nascer novamente, se transformar criança e nascer no útero da mãe novamente. Muitos falavam a ele que não entendiam como ele dizia que ele era rei daquele lugar, né? Rei, que o reino dele não era dali. Ninguém entendia de onde era esse reino, porque se buscava um reino material. Não se tinha essa visão espiritual. E quando ele falava nas leis divinas, ainda ficava um pouco inubiado, ficava um pouco desconhecida essas leis que ele falava. Mas ele trazia aos poucos o seu ensinamento e muito aprendemos na época e continuamos até hoje aprendendo. Logo em seguida, quando já tínhamos um pouco mais então de conhecimento sobre essas leis divinas, apareceu a terceira revelação. Essa terceira revelação que dizia Jesus que quando estivéssemos preparados e desenvolvidos para receber essa revelação, ela chegaria até nós. Então chegou a terceira revelação, que seria o Espiritismo, que veio então desvendar
todos esses outros mistérios, todas essas leis divinas, que veio nos dizer que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, essa é a nossa terra, lá estará a felicidade. Veio nos dizer que toda causa, que toda dor tem uma causa, que a dor é consequência dessa causa, e essa causa depende muito daquilo que nós escolhemos, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Ela vai nos explicando também a grande revelação para todos nós, no sentido de que somos responsáveis por tudo que vivenciamos, por todas as nossas escolhas, consequentemente pelas nossas dores. Através da reencarnação, podemos ter então o conforto, o alento sobre todos os nossos questionamentos de qual o motivo de um ser pobre e outro rico, qual o motivo de termos doença e outros ter saúde, qual o motivo de nascermos numa família ou em outra família. Todos esses questionamentos a gente então vai tendo as revelações através do Espiritismo. O Espiritismo então, que foi trazido por Allan Kardec através da espiritualidade, através das dezenas, milhares de médiuns espalhadas pelo mundo inteiro, que foram recebendo então essas revelações, esses ensinamentos, essas complementações já deixadas por Jesus, mas que na época não conseguíamos então ter esse entendimento. A partir daí então começamos a ter uma visão diferenciada, ou seja, deixamos de lado tudo aquilo que era material e começamos então a viver espiritualmente, a ter essa consciência da nossa espiritualidade. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês que diz o seguinte, desse mesmo capítulo 1. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso, que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhe dará um ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Eu diria que não seria uma conclusão, mas sim uma continuidade, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vamos percebendo que temos ainda muito a aprender, muito a conhecer sobre o que somos verdadeiramente. Porque quando ele fala sobre ideias de liberdade e principalmente sem lutas, que ele fala que isso não acontecerá sem lutas, essa luta que ele traz aqui é a luta que nós todos os dias fizemos com nós mesmos, porque muitas vezes é preciso que a gente faça um esforço tremendo para encararmos aquilo que somos. Primeiro, por não nos conhecermos suficientemente, por não pararmos um tempo para olhar para dentro e reconhecer dentro de nós os nossos talentos e as nossas dificuldades ainda a serem lapidadas. Quando a gente começa então a olhar para dentro e perceber essas dificuldades, a gente começa então essa luta, esse esforço diário de lapidar, de moldar, de melhorar cada uma dessas dificuldades, para que nós possamos então alcançar essa felicidade eterna que traz o Evangelho, que trouxe Jesus a todos nós. Esse é um conhecimento que ele traz sobre uma lei que é real, a lei do progresso, onde diz que todos nós estamos a caminho da evolução.
que hoje ainda temos uma estrada longa pela frente, mas que não devemos parar de trilhar. E aí está o poder da determinação. Precisamos ser determinados com aquilo que é importante para nós. É importante que a gente consiga entender as nossas limitações, mas que também tenhamos força de seguir em frente, que tenhamos a coragem e a determinação de não parar. Porque é só buscando esse conhecimento é que realmente encontraremos essa evolução. É só a gente entender melhor as leis divinas que nós não sofreremos mais. Porque já dizia, lá Jesus já trouxe esse entendimento para nós, que toda dor ela tem uma causa e essa causa é causada por nós. Então que nós possamos entender o que é essa dor para que possamos semear as sementes de uma vida melhor, de um tempo melhor, de um momento melhor, porque a plantação ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então se hoje eu estou vivenciando algo que não está bom, ou que eu estou sofrendo, ou que eu ainda preciso consertar, corrigir, lapidar, eu preciso parar, entender o que é isso, acolher com carinho e começar a semear sementes do bem, começar a semear sementes que irão me levar a essa evolução. É evolução do quê? Espiritual, evolução moral, aonde eu consiga de fato vivenciar todos os dias as lições deixadas por Jesus, porque podemos e queremos e somos merecedores sim da felicidade eterna agora, aqui, nesse momento. Não precisamos esperar para vivenciá-la somente na espiritualidade. Deus, através do nosso amado Jesus, nos ensinou e está aqui escrito como devemos agir, como devemos pensar, como devemos sentir para alcançar essa felicidade hoje. Então que a gente possa ser sim determinados a querer nos tornar pessoas melhores, para que consigamos então chegar a essa felicidade. E todos nós temos condições. Porque nós não estamos sozinhos. Apesar de cada um estar numa evolução diferente, todos nós estamos aqui encarnados nesta caminhada. E um grãozinho de areia, se não juntar com outro, jamais se tornará uma montanha. Então, será ombreando juntos que cresceremos, evoluiremos, teremos então essa terra abençoada, e não só essa terra que falava lá naquele tempo, através de Moisés, as terras de Canaã, né? Não, a nossa terra aqui agora, evoluída para o bem, para o amor, para a paz, para a fraternidade, é essa terra que nós queremos estar bem, então que estejamos bem, que façamos a nossa vida diferente, que nos esforcemos para que sigamos os passos de Jesus, aqui e agora. Eu convido então todos vocês a essa reflexão, que cada um de nós possa olhar para dentro de si, identificar ainda as nossas mazelas, as nossas dificuldades e nos tornarmos determinados a nos esforçar todos os dias a nos tornar pessoas melhores. Desejo que tenhamos muita coragem, muita fé e que Deus continue nos iluminando, nos abençoando através da espiritualidade, através de Mestre Jesus, a todos nós. E que assim seja.